Bora lá, meu povo, que tem muita informação sobre o nosso tricolor de aço para vocês. Técnico do Cuiabá dispara sobre o Fortaleza e imprensa faz análise da janela ruim do meio do ano do Leão. Time definido, quem serão os 11 titulares para o jogo de hoje? Tudo sobre arbitragem e novidades. Para você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papaco dele no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá pro Giro de Notícias de hoje, domingão, dia 12 de novembro de 2023, dia de jogo do Lion. A bola rola às 18h30 lá na Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso. O Fortaleza encara a equipe da casa e é um jogo de 6 pontos. Se vencer, ultrapassa o rival na tabela, ultrapassa também os 45 pontos, espanta qualquer fracasso de um possível rebaixamento de vez, mas eu acho que a nossa torcida nem sequer cogita isso. Estamos pensando em garantir logo uma vaguinha na Copa Sul-Americana e quem sabe, assim, num sonho bem distante, para quem quiser pensar assim, tá? Que ainda dá para se classificar, quem sabe, no G6 aí para uma pré-Libertadores. Eu acho difícil, mas vamos lutar aí para se classificar para uma Sul-Americana dentro do G10 e conquistar um dinheirinho, né? Uma graninha que a CBF sempre paga para as melhores colocações do Campeonato Brasileiro. E vamos às informações de hoje, porque eu já quero trazer tudo sobre o jogo contra o Cuiabá. O técnico do Cuiabá, o Antônio Oliveira, ele vê o Fortaleza consolidado na Série A e exalta a disputa da final da Sula. Antônio Oliveira projetou o confronto entre Dourado e Leão do Pici pelo Brasileirão. O duelo está marcado para domingo, dia 12, na Arena Pantanal, no caso, hoje. Abre aspas aí pro Antônio Oliveira. Nós queremos sempre mais, e o sempre mais é se preparar da melhor forma para o próximo jogo, que é contra o Fortaleza, finalista da Sul-Americana. É um adversário extremamente difícil, com bons jogadores. É uma equipe que já está consolidada na elite do futebol brasileiro, disse o treinador em entrevista coletiva após o triunfo contra o Bahia na última quinta-feira. No primeiro turno, os times se enfrentaram na Arena Castelão e o Auriverde saiu vencedor pelo placar de 1-0. Na oportunidade, Davidson marcou o único gol do embate, uma falha horrível do goleiro João Ricardo, lembram? Agora as equipes voltam a medir forças no centro-oeste do país. Lembrar também que no ano passado o Fortaleza venceu por 1-0, gol de Robson. Então tá aí o técnico Antônio Oliveira, Portuga, né? Valorizando aí o feito do Fortaleza de chegar na final da Sul-Americana e encarando como um jogo bem complicado, pois o Fortaleza já está consolidado aí na elite do futebol brasileiro e acho que o Cuiabá também, tá? Cuiabá desde que subiu, correu o risco de rebaixamento em alguns momentos, mas estou achando que o Cuiabá veio para ficar de vez aí na Série A como o Fortaleza, tá? Comenta a tua opinião aqui abaixo, tá? Feedback é muito importante pra gente saber o que é que vocês estão achando aí, qual a expectativa para esse jogo de hoje, tá? Vamos lá, vamos para frente que tem mais assunto para a gente falar sobre esse jogo. Eu quero trazer aqui para vocês que no elenco do Cuiabá tem alguns jogadores que já passaram pelo futebol cearense. Um deles, inclusive, não poderá jogar, pois pertence ao Fortaleza. Olha só, adversário do Fortaleza. Cuiabá tem 3 atletas com passagens pelo futebol cearense. João Carlos, já passou pelo Leão. Fernando Sobral, ex-Canal. E Ronald, que pertence ao Fortaleza, está emprestado ao Dourado. São os atletas que já defenderam as camisas de clubes cearenses no futebol. Como eu falei para vocês, João Carlos e os volantes Fernando Sobral e Ronald já vestiram camisas de clubes do estado e hoje defendem as cores do Cuiabá. Ronald, inclusive, não poderá entrar em campo neste domingo por ainda ser jogador do tricolor do PC e está emprestado ao clube do Mato Grosso. Ele chegou ao time cearense em 2020 e permaneceu até o começo desta temporada. Foram 110 jogos disputados, 3 gols marcados, 5 assistências e 5 títulos. Campeonato cearense 4 vezes e uma Copa do Nordeste. Então o Ronald, apesar de ter chegado há 3 anos, já tem 5 títulos com a camisa do Fortaleza. Isso é um número bem expressivo, tá? Mas não poderá jogar hoje, pois pertence ao Fortaleza, questões contratuais. João Carlos é o goleiro reserva, né? O goleiro titular deles é o Walter, também não deve jogar. O Fernando Sobral, sim, tem muitas chances aí de jogar contra o Fortaleza, e aí vai ser um duelo bem interessante, já que ele já enfrentou muitas vezes o nosso tricolor de aço pelo Ceará. E o Fortaleza, sem novos desfalques, o Fortaleza conta com o retorno de Machuca para o jogo contra o Cuiabá, mas na minha opinião nem deve jogar, tá? Acho que o Vojvoda deve manter aí o Guilherme como titular e o Pedro Rocha se junta aí ao Machuca, no caso o Machuca se junta ao Pedro Rocha como opção ali para a ponta esquerda, a menos que ele entre do lado direito no lugar do Marinho, mas que deverá entrar de fato o Pikachu. No departamento médico do clube,
permanecem os mesmos nomes do último boletim, o Hércules pós-operatório no joelho esquerdo, o Zanocelo com a pubalgia e o Tobias Figueiredo com o estiramento muscular. Então o Leão, com todos os jogadores à disposição para esse jogo contra o Cuiabá, tendo o retorno aí do atacante Emmanuel Machuca. Qual é a tua provável escalação? Comenta aqui abaixo, pois a minha é João Ricardo no gol, Tinga, Brits, Tite, Bruno Pacheco, o trio de meio de campo, eu acho que ele vai mudar de novo, não vai ser a mesma coisa contra o Atlético Paranaense, ele promoveu a entrada do Pedro Augusto, do Crispim, eu acho que ele pode manter o Zé Wellison, que jogou contra o Paranaense, mas não jogou contra o Flamengo, entrou só no final do segundo tempo, botou até uma bola na trave. Eu acho que ele pode testar um meio de campo com o Zé Wellison, Caio Alexandre, e aí fica a dúvida. Será que ele vai manter aí o Pochettino de volta ou vai colocar o Crispim, que jogou contra o Paranaense? Eu não colocaria nem o Caio Alexandre, tá? Que vem mal, precisa se recuperar. Até quando entrou no segundo tempo contra o Atlético Paranaense também não jogou nada. Então, não sei, talvez possa ser que ele mantenha aí o Pedro Augusto. Mas minha dúvida tá realmente ali no meio de campo, tá? Quem que vai acompanhar Zé Wellison e Pedro Augusto ou o Caio Alexandre? Será que ele vai manter o Crispim? Ou será que ele vai promover a volta do Pochettino? Ou quem sabe o Caleb também pode entrar ali naquele meio de campo como camisa 10? Comenta a tua opinião aqui abaixo, tá? Após um mês de resultados ruins, Fortaleza perde 5 posições na Série A. Então o Leão vai começar essa rodada aí na 11ª colocação. Precisamos vencer, tá? Para voltar a subir na tabela. Importantíssimo que o Fortaleza vença esse jogo contra o Cuiabá, para ir com força total contra o Cruzeiro também, que jogou ontem contra o Coritiba. Eu não sei o resultado, pois estou gravando esse vídeo antes do jogo. Comenta aqui abaixo de quanto foi esse jogo entre Coritiba e Cruzeiro. Então o Leão é o 11º colocado, pode perder algumas posições, pode perder a posição para o Internacional, pode perder a posição para o Santos e para o Corinthians em caso de uma derrota. Então pode cair até para a 14ª colocação, a última colocação, por enquanto, né, da Sul-Americana, que poderá ir até a 15ª, mas não podemos contar com a sorte, temos que vencer, é melhor, para também, quem sabe, vencer o Cruzeiro, chegar aos 49 pontos, e aí ver o que acontece contra Botafogo, Palmeiras e Bragantino, e finalizar contra Goiás e Santos, como eu já falei aqui várias vezes nos últimos dias, tá? E quem apita o jogo entre Cuiabá e Fortaleza é o Caio Max, minha nossa senhora, medo, tá? Caio Max, árbitro potiguar, já aprontou demais contra o Fortaleza e é quem vai apitar o jogo de hoje, tá? Não vou mentir para vocês, tenso de verdade, galera. Ele que vai ser o árbitro, vamos ver o que é que vai acontecer. E lembrando, né, que o Fortaleza vai enfrentar times que brigam contra o Z4 e candidato ao título na reta final. Como eu falei para vocês, a gente pega o Cuiabá hoje, aí os dois resolvem a sua vida, né? O Cuiabá praticamente já resolvido, o Fortaleza precisa dessa vitória, se Deus quiser, para espantar qualquer tipo de problema e já focar em Sul-Americana, quem sabe um G6, mas aí depois é só pedreira. Cruzeiro luta contra o rebaixamento, aí vem os 3, Botafogo, Palmeiras, Bragantino, e finaliza contra 2 equipes que lutam contra o rebaixamento, que é Goiás e Santos, mas que muito provavelmente já vão ter resolvido suas vidas aí pro final, quando enfrentar o Fortaleza. Tomara que dê tudo certo para o nosso tricolor de aço. Rapaziada, a imprensa fez um balanço sobre quem está bem e quem está mal nessa janela do meio de ano. As contratações renderam ou não renderam? Inclusive foi tema lá do Fortaleza Cash, com participação do meu parceiro do Duda Maceno do Bora Leão. Confere lá. As contratações do meio do ano do Fortaleza, uma avaliação. O foco do time na janela de julho foi no mercado europeu. 5 nomes foram anunciados no período: Marinho, Escobar, Pedro Augusto, Tobias e Machuca. Vindos do futebol europeu, Gonçalo Escobar estava no futebol espanhol, o português Tobias Figueiredo na Liga Inglesa, o volante Pedro Augusto no futebol português. Os 3 jogadores chegaram como peças de posição para posições específicas. Escobar entrou em campo em 9 jogos, todos pela Série A, contra Goiás, Curitiba, Grêmio e Vasco, jogou 90 minutos. Contra o Fluminense, Corinthians, São Paulo e Flamengo, iniciou no banco de reservas. Contra o Atlético Mineiro, o jogador começou entre os titulares, deu assistência para o gol e saiu no segundo tempo. Tobias fez apenas 4 jogos, sendo um empate e 3 derrotas. O zagueiro esteve em campo no duelo contra Goiás, Bahia, Grêmio e Atlético Mineiro. Já Pedro Augusto foi quem teve mais oportunidades do trio. O jogador já entrou em campo 18 jogos, inclusive duelos importantes, como a final sul-americana, e ficou marcado pelo aquele pênalti que poderia ter nos dado aí o título, né? Lamentável, o Pedro Augusto, tá? Reforço do ataque, Marinho e o Machuca, né? O Marinho é quem mais tem dado certo, né? Até aqui são 20 jogos, 3 gols e 3 assistências. Na final da Sula, Marinho foi escalado em titulares, já que tinha mais experiência na competição, estava 100%, mas acabou sendo substituído antes e não cobrou os pênaltis decisivos. Não vive o melhor momento, já que não marca desde agosto. E o Machuca, bastante questionado, né? Pelo valor. 18 jogos, marcou gols contra o Santos e América Mineiro, 12 milhões, maior contratação da história do clube, ainda não mostrou o que veio, nem sequer chega aos pés do Moisés. Comenta a tua opinião sobre os reforços aqui abaixo. Bom, moçada, é isso, videozinho rápido, curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais torcedores assistirem, e a gente se encontra mais tarde, nosso pré-jogo, 4h30, e o pós-jogo logo na sequência da partida. Valeu, falou e tamo junto!